Boa noite a todos. Hoje é dia 16 de setembro de 2021. Estamos aqui iniciando mais uma palestra na Auge. Hoje estamos sem o nosso locutor oficial, Zé Mangini. Eu vou tentar fazer as vezes aqui da melhor forma possível, mas eu sei que eu não tenho o mesmo charme, nem a mesma desenvoltura para esse tipo de coisa. Mas sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Juliana, por estar aqui conosco e por toda essa parceria. E todos que estão aqui, boa parte eu conheço, são amigos, pessoas que estamos aí na companhia durante, não só hoje, mas né, durante toda a vida quase, né? Bom, então, hoje nós vamos falar dos desafios da prática da mediação familiar. E tem gente aqui que é bem especialista, né, em mediação familiar. Estou vendo aqui várias pessoas, então fica o convite aí de vocês também, de alguma forma, contribuírem. E quem vai falar desse desafio hoje é a Juliana Poloni, nossa querida parceira, que tem um currículo que dá 5 páginas aqui, só o currículo mínimo. Então, eu vou destacar algumas coisas, né? Doutora em Serviço Social pela Unesp, mestre em Direito pela UNAERP, especialista em Direito Civil, graduada também na UESP, mediadora desde 2005, também envolvida com o credenciamento do CNJ como instrutora e várias qualificações em relação a essa instrutoria do CNJ, advogada colaborativa, professora em vários cursos de mediação, também especialista em comunicação não violenta, em práticas colaborativas e dialógicas, com vários certificados e certificações, e isso só para resumir um pouco, e coordenadora do FONAME, que também é algo super, hiper, mega relevante, mas o principal de tudo é que a Ju é minha amiga há muitos anos, e que eu gosto muito dela, e que eu acompanho o trabalho dela de perto, sei da qualidade do trabalho dela, e por isso escolhi a Ju como minha parceira, e confio muito no trabalho dela, e gostaria, então, de começar hoje, Ju, pedindo para você contar um pouco dessa sua trajetória no âmbito da mediação familiar e falar um pouco aí desses desafios, como que você vê essa atividade da mediação familiar e como desenvolver isso e colocar em prática no dia a dia. Bom, primeiro quero dizer que eu vou colocar no meu currículo, e eu tenho aqui muitas testemunhas, eu vou colocar amiga da Ana, porque Isso. isso é muito bom. Isso é muito importante, melhor do que todas as qualificações outras. Então, vocês são testemunhas, tá? Se alguém precisar provar isso, eu vou chamar vocês, tá bom? Hoje será o grande dia. Ju, selo de qualidade Anisoldi. Putz, não preciso mais nada, gente. Mãe, eu cresci na vida, mãe. Mãe, eu consegui. Que delícia. Muito bom estar aqui, muito bom essa parceria, muito bom ter essa companhia da Ana. Essa semana mesmo eu já falei isso para ela, que é muito bom tê-la na minha vida, com o olhar precioso dela para as coisas. Me fico até emocionada aqui. Bom, vamos falar de mediação familiar. Obrigada, gente, por terem vindo nesse convite para esse encontro essa noite. Mediação familiar é algo que toca profundamente meu coração, é muito importante para mim, e por uma série de histórias, assim, né? Quando eu comecei a minha carreira da área jurídica, era advogada, eu não atendia a família, no direito de família, eu atendia empresas, contratos, não era a minha prática. Mas eu fui dar aula na faculdade, e na faculdade a gente tinha um convênio, eu era supervisora do núcleo de prática, né? Eu atendia lá as famílias que vinham, e a gente tinha um convênio com o Tribunal de Justiça na época, na faculdade, e começaram a chegar as famílias. E aquilo voltou uma coisa no meu coração,
muito forte, porque no meu estágio da faculdade eu também trabalhei numa espécie de núcleo de prática que tinha na Unesp em Franca, e que era em parceria com o serviço social. A gente chamava lá Centro Jurídico Social da Unesp de Franca. E a gente atendia muitas famílias. E aquela sensação, né, de, nossa, que gostoso que é atender família, voltou, né? E aí eu fui, assim, né, me dedicava bastante ao escritório da faculdade, muito tempo, muita dedicação de tempo, energia, tal. E aí veio uma proposta de eu fazer um doutorado, né, no serviço social, justamente para olhar um pouco para essas famílias que vinham lá, né, que eram clientes lá, usuários do nosso núcleo de prática jurídica. E aí, então, esse olhar vai mudando, né? E aí eu entreguei um projeto quando eu comecei o doutorado, entreguei um projeto para falar das famílias, da conciliação, não sei o quê. Daí eu falei, não, não é conciliação, é mediação, né? E aí mudei meu projeto no meio do caminho, mudei meu projeto, e paralelamente a isso, fui buscar outros cursos. Eu tinha feito cursos de mediação, conciliação e arbitragem para atuar na Câmara que eu atuava desde 2005. Mas eu fui procurar um curso diferente, né? E nesse curso diferente minhas professoras eram psicólogas, né? Então a Vânia está aqui, a Vânia estudou lá também, foi minha aluna lá, tudo bem, Vânia? E então é no Instituto Conversações, em Ribeirão Preto. As minhas professoras foram a Cristina Rufino, a Marisa Japur. E a Marisa, ela é falecida, infelizmente, a gente perdeu a Marisa, né? Ela faz muita falta na minha vida. E a Marisa era uma estudiosa, é uma pessoa que representa no Brasil, até hoje, né, o construcionismo social. E aí, eu nessa busca, né? E aí eu mudei de novo o meu projeto do doutorado, porque aí eu percebi que era essa linguagem. Na verdade, eu cheguei no construcionismo, o construcionismo chegou em mim. Por quê? Porque vem uma abordagem muito mais para as relações, mais para a linguagem. Então, eu comecei a olhar para o relacionamento entre as pessoas de um jeito que eu nunca tinha olhado antes, né? E com essa prática, né, tendo essas pessoas frequentando. E aí sim, aquilo foi incorporando, né, foi incorporando na minha vida. Então, eu divido um pouco, né, essa experiência com as famílias antes do construcionismo social, eu conhecer, e depois. É uma mudança importante na minha trajetória de atendimento às famílias nesse contexto, né? E assim, quando comecei então a atuar como mediadora privada, nessa perspectiva do construcionismo, não existia o Sejusc, né? Existia o setor de conciliação, então não tinha mediação, não tinha resolução, estava começando tudo isso, né? A resolução do CNJ, então e depois, né, fomos atrás até para buscar isso, todos nós que tínhamos passado por esse percurso anterior da resolução. E aí, então, foi isso, assim, eu fui começando no atendimento com as famílias, me colocar num lugar mais de uma responsabilidade também, de que as perguntas que eu faço, as coisas que eu falo, o jeito que eu estou me portando, tudo isso faz parte daquela conversa. Que eu não sou alguém que está ali, é uma ideia que eu fazia antes, né? Mediadora, aquela pessoa do jogo de tênis. Eu gosto de fazer essa imagem que fica. Primeiro fala você, depois fala você, depois fala você, depois fala você, meio que só distribuindo as falas das pessoas, assim, muito, né, sem atuação, assim. E aí eu fui me colocando, fui me permitindo, né, experimentar outros lugares, uma coisa mais reflexiva, um lugar mais reflexivo. E aí, assim, eu fui trabalhando a partir desse lugar, né? E aí, de 2012 a 2017,
Eu atuei no Sejusc Central de São Paulo, todas as semanas. Atuei um tempo também, 2017, 2018, no Fórum João Mendes, numa vara de família, como mediadora na vara. E eu posso dizer para vocês, assim, no Sejusc eu tive liberdade, eu conseguia atuar da forma como eu acreditava, isso foi muito importante para mim, para as pessoas também me conhecerem, mas infelizmente na vara judicial eu não consegui, né? Então eu acabei saindo, acabei deixando, e hoje eu atendo as famílias, né, que me procuram. Eu sou mediadora privada, e eu achava que, por eu ser advogada, né, e as pessoas ter contato com bastante gente da advocacia, que iam ser encaminhados muitos casos de mediação por advogados para mim, mas não é assim que acontece. Não são os advogados que me mandam os casos. Eu tenho recebido muitos casos de amigas psicólogas, né? Pessoas que me conhecem de outros contextos, né? Então, pessoal que estudou comigo nos cursos de construcionismo, principalmente, né, ligados ao construcionismo, tem me mandado pessoas. Eu estou fazendo curso agora, estou no 2º ano de terapia familiar e de casal, então as coordenadoras do meu curso também estão mandando alguns casais para mim, algumas famílias para mim. Então, assim que está chegando as mediações, né? A partir desse olhar também, dessa abordagem, desse caminho que é feito, e essa tem sido a minha vida. Eu tenho atendido, então, famílias nos mais distintos contextos, assim, tanto de... eu atendo casal, eu atendo pais, eu atendo irmãos, eu atendo questões relacionadas à herança, patrimônio, enfim, de todos os acontecimentos que podem vir a tocar uma família. Ju, disso que você falou, alguns pontos me chamaram muita atenção. Um é que a sua formação foi com pessoas da área de saúde, né? E isso te trouxe uma visão da mediação mais focada nos relacionamentos do que no jurídico, vamos dizer assim. E eu também, quando fiz a minha formação, foi curioso, eu fiz a minha formação com a Lia Justiniano, que era advogada, e com a Eliana Nazaré, que era psicanalista. Então, tinha um equilíbrio na formação muito bacana nesse sentido de buscar essa formação mais ampla. E aí eu acho que tinha fazia bem esse jogo, né, de equilíbrio mesmo. Então, isso eu achei interessante. E o que eu tenho, às vezes, sentido na prática é que tem pessoas que olham para a mediação de forma muito jurídica. Ontem mesmo, quem assistiu a apresentação do Carmona e da Maria do Céu, né, eles olham para isso de uma forma bem jurídica. E tem pessoas que olham para a mediação de forma mais ampla. E aí com esse olhar dos relacionamentos. Então, isso é interessante, na minha visão, é algo que está acontecendo agora, essa ampliação do olhar, por um lado, e na prática, eu tenho visto as pessoas perguntarem sobre isso de forma clara quando querem combinar de fazer uma mediação. Então, hoje mesmo eu tive um pedido que a pessoa falou assim, olha, eu quero fazer a mediação para ter um espaço de conversa e eu não quero trazer nenhuma situação jurídica para a mesa, neste momento. Então, parece que tem tido... as pessoas estão se sentindo mais à vontade e tem tido mais informação da potência da mediação como um todo, né? E de todas essas possibilidades. Queria que você falasse um pouco como é que você está vendo isso. Que legal isso que você trouxe. Érica, eu vou falar assim, tá? Já vou apresentar o livro, as coisas aqui para vocês. Sei que você gosta de livros, que tá aqui já separado, que eu vou contar para vocês um pouquinho. Mas nessa pergunta da Ana, né? Isso é realmente uma coisa que eu tenho percebido. Eu acho que o equilíbrio que acabou acontecendo foi, também vi esse equilíbrio quando eu saí desse lugar que era mais jurídico, negocial,
da mediação, negocial no sentido contratual, de sempre de estar combinando alguma coisa, o acordo em si, né, cláusulas, e fui para esse lugar mais das relações, e aí acho que foi o equilíbrio. E aí, tanto que eu entrei depois como sócia do Conversações, porque eu acabei sendo essa pessoa do jurídico lá, porque tem essa consequência, né? Então, assim, a gente também não pode esquecer que tem muitos assuntos que vão surtir efeitos jurídicos. O divórcio, por exemplo, né, um exemplo disso. E divórcio, dissolução de união estável, né, pensão alimentícia, guarda de filhos. Então, tem muitos assuntos que têm uma repercussão jurídica. E tem outros assuntos que as pessoas querem conversar sobre, ter esse espaço e também ter essa possibilidade, assim, eu chamo isso de acordos de convivência, muitas vezes, né? Então, assim, tem gente procurando como um espaço de conversa, assim, né? Inclusive, eu atendi um casal recentemente, e esse casal me procurou porque gostaria de ter um relacionamento melhor. E aí eles tinham já feito terapia, né? Porque pode pensar, por que não vai procurar uma terapia de casal, né? Eles entenderam um pouco que a mediação era uma coisa mais focada, eles queriam construir esses combinados. Eles tinham se informado até chegar. Foi muito legal esse processo, sabe? E realmente, daí a construção de combinados. Então, assim, eu também percebo isso das pessoas, por exemplo, e até coisas, né, não tão de família, mas de família também. Uma pessoa foi morar com o pai, por causa da pandemia, né? Ficou a situação financeira difícil, foi morar com o pai. E o pai vive assim uma relação muito estressante no apartamento do pai com a vizinha de cima do apartamento, né? Aí já não é mais mediação familiar, mas ela não queria invadir o espaço do pai para, né, do pai tomar providências em relação a isso. Ela falou: eu estou aqui passando um tempo, é ele que mora aqui, então eu não posso arrumar confusão com a vizinha e tudo mais. E ela pediu uma conversa para poder conversar com o pai sobre isso, com esse olhar, assim, né? Olha, as coisas que eu queria falar, o que pode ser feito, tal, tal, tal. E aí eles fizeram 1 hora de conversa, 1 hora e pouquinho de conversa, foi uma vez só, mas ela se sentiu segurança por estar acompanhada nessa conversa. Isso me chamou a atenção, né? Então, acho que tem já bastante gente, sim, sabendo dessa potência e de conversar coisas das quais a gente não consegue conversar sozinho. Porque se a gente vai conversar sozinho, a gente briga, né? Então, ter essa terceira pessoa ali na conversa apoia para que os ânimos ali, as coisas sejam a conversa seja mais tranquila também, né? Muito bom, Ju. Então, nós estamos aqui para te encher de perguntas hoje. E a Érica tem a pergunta que não quer calar. A pergunta-chave dessa noite, né? Afinal, qual é a relação e como é que a gente insere isso, essa filosofia, doutrina, visão do construcionismo social nesse contexto da mediação familiar? Muito bom, vamos lá. Bom, a apresentação do construcionismo, ela chegou em primeira mão para mim desse livro, Construcionismo Social, Um Convite ao Diálogo, do Kenneth e da Mary Gergen, né? Eles, um casal, infelizmente, Mary Gergen partiu também no final do ano passado. Esse é o livro, assim, livro base de tudo isso, mas a partir, né, dessa... é um movimento da psicologia social que vem a partir de um pensamento, né, de uma revisão pela qual estava passando o paradigma sistêmico, né, do pensamento sistêmico. E só para, né, voltar aqui, quem nunca ouviu falar dessas coisas, né, a gente tinha um pensamento científico moderno, chamado cartesiano, do René Descartes, e vem depois, né, uma mudança desse paradigma. A gente tem ali Maturana, a gente tem vários autores, terapia familiar,
né? Muitos autores cibernéticos, tem um monte de gente que começou a pensar, autores da cibernética, autores da comunicação, autores da terapia, muita gente pensando numa outra explicação para as coisas, né? Que faziam mais sentido para aquele contexto. E aí a gente tem o paradigma sistêmico. E do paradigma sistêmico também vem muitos pensamentos a partir dessa mudança paradigmática. E desses pensamentos, dessas reflexões é sobre como é que as verdades acontecem, né? Onde está essa verdade? E aí, percebendo que a gente vai construindo as realidades, as verdades, entre aspas, né? Fiz assim com a mão, porque o construcionismo vai compreender que as verdades, os sentidos das coisas, eles são construídos socialmente, ou seja, a partir da linguagem, a gente vai um ensinando o outro sobre alguma coisa e a gente vai aprendendo. E quando muita gente compartilha daquele sentido, daquele entendimento, aquilo fica parecendo que é daquele jeito, mas de fato foi construído daquele jeito. E ele também, então, pode ser desconstruído. E é esse movimento que a gente está vendo acontecer o tempo todo, né? Verdades que a gente acreditava anteriormente que vão sendo desconstruídas e a gente vai construindo outras. E aí eu vou citar aqui a Cris Rufino, porque ela uma vez falou para mim, quando a gente fala de desconstrução, todo mundo sai correndo, porque quando a gente pensa em desconstrução, a gente pensa na casa de alvenaria. Então, eu vou desconstruir o que eu sei, é como se estivesse derrubando e o que eu sei não vale nada. Não. Nós temos construções para cada momento histórico, para cada momento da vida, para cada contexto. Então, a gente pode se pensar aí, né, as ideias, os pensamentos, como peças de Lego, que a gente pode montar de um jeito, montar de outro, e assim, aquilo que a gente carrega é muito importante, não vai ser desprezado, nos trouxe até aqui, mas a gente vai ter uma outra consciência a partir disso. Então, a ideia de que as realidades elas têm um contexto, né? Elas estão pautadas naquilo que foi construído. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, né? Que eu adoro dar esse exemplo no curso, que é da minha filha. Eu tenho uma filha de 6 anos, e quando ela era pequenininha, ela pegou uma escova de cabelo, sabe aquela escova redonda de fazer escova? Né? Ela pegou essa escova e começou bater nas coisas com a escova. E aí eu falei assim, filha, isso daí não é batuque, baqueta, perdão. Não é baqueta, isso é uma escova. Isso aí serve, sabe para quê? Para pentear o cabelo. E aí eu me percebi naquele momento construindo o sentido daquele objeto com ela. De que aquele objeto, então, servia para uma coisa e não para outra. Mas, né, num adulto, por que não? Por que não pode ser um batuque a escova? Em que contexto pode ser um batuque essa escova? E olha a nossa ilusão, Ju. A sua filha estava desconstruindo a sua ideia de que aquilo era uma escova e você estava achando que você estava construindo a ideia dela. Exatamente. Olha que loucura, olha onde a gente vai. O tempo todo, então, esse pensamento crítico. A Silvana está perguntando aqui, seria uma recontextualização? Em algum sentido, sim, Silvana, porque a gente vai o tempo todo fazendo um olhar. Então, por exemplo, um casal, né? Um casal que fala assim, nossa, mas olha, é difícil lidar com essa mulher, hein? Ela é exigente pra caramba, eu não posso fazer nada errado que ela reclama, tudo que eu faço, ela quer corrigir, ela fala que ela nunca está satisfeita com as coisas que eu faço. E aí, poderia falar, nossa, né, que história que eu vou comprar a partir disso que eu escuto? Né? Então, esse lugar do mediador, quando escuta isso, então, se eu tenho essa base dessa abordagem mais construcionista, como o que ela faz, né? Como é que é essa relação de vocês? Desde quando isso começou a acontecer?
será que tudo mesmo, né? Então, tem alguma situação que ela te elogia, e a gente vai fazendo com que a pessoa perceba, né, a partir dessa contação de histórias e da conversa, da conversação, da prática da conversação, que essas histórias sejam, que elas circulem, e daí sim tem muito dentro do construcionismo social, tem práticas. Essas práticas são as práticas narrativas. Então, não sei se vocês já ouviram falar da terapia narrativa, das práticas narrativas, da mediação circular narrativa, né? Então, dentro desse, é uma prática, a narrativa é uma prática construcionista social, né? Porque localiza no contexto, quando, com quem, né? Vai fazendo essas perguntas, porque vai dando para perceber que não é o que aconteceu, é como a gente conta o que aconteceu, como a gente construiu aquela situação. Foi a gente que foi fazendo isso. Então, isso vai trazendo uma ideia para as pessoas de que aquele conflito ele foi construído, e muitas vezes ele é construído na linguagem, na forma como as pessoas se relacionam, e essa forma como as pessoas se relacionam é na linguagem, é nas coisas que eu falo no dia a dia, no cotidiano. E aí, então, a chave para virar do outro lado. Por quê? Por se eu construir isso na linguagem, é pela linguagem que eu desconstruo. Então, para mim, faz muito sentido pensar no construcionismo, no contexto da mediação. Por quê? Porque é justamente a partir desse lugar da linguagem, das conversas, que a gente vai desconstruindo coisas, recontextualizando coisas, contando outras histórias, né? E aí tem outras práticas também dentro do construcionismo. A Adri pôs, é do NOUS, do Instituto NOUS, onde a Adri ela trabalha na mediação do Instituto NOUS, esse livro aqui, e muitos outros. A editora do NOUS tem livros muito importantes desta abordagem, porque o NOUS trabalha com essa abordagem, né? O NOUS trabalha a partir dessa abordagem e é uma grande referência para nós, né, que atuamos com essa abordagem, queremos pesquisar, estudar sobre tudo isso. Porque, gente, tem gente estudando, por exemplo, eu tenho muitos amigos que estudam na USP, né, psicologia, são professores, doutores da USP, psicologia USP Ribeirão Preto. Lá é muito forte esse estudo do construcionismo. Então, tem gente ligando isso, por exemplo, a transtornos alimentares, né? A Laura, inclusive, foi da minha banca de doutorado, a Laura Vilela. Então, assim, a gente tem várias pessoas, a Carla Guanais, tem muita gente que está estudando sobre isso, fazendo textos, contando para as pessoas esse outro jeito que a gente pode olhar para as coisas, né? É por isso que eu gosto de usar essa palavra abordagem. Por quê? Porque é uma forma de eu olhar para uma situação. Não é a única, não é a melhor, não é a pior, é uma forma e que vai gerar esses efeitos, assim, esses efeitos das pessoas perceberem principalmente a corresponsabilização pelos conflitos, de que os conflitos, não existe um culpado pelo conflito, mas que somos todos corresponsáveis, às vezes uma coisa que eu falei, às vezes uma forma que eu entendi, às vezes o não falar, às vezes a gente vai, na conversa, a gente vai trazendo todas essas coisas, né? Ju, você falou da abordagem do construcionismo, você falou de uma interação com as abordagens narrativas, da terapia narrativa, e falou da abordagem sistêmica, falou da mediação circular narrativa. O que o construcionismo tem de marca assim, essencial que diferenciaria dessas outras abordagens? Como é que é essa relação entre essas abordagens nessa aplicabilidade para a mediação familiar? Boa pergunta. O construcionismo é um guarda-chuva, assim, é um movimento da psicologia social que vai trazer esse olhar de que as coisas são construídas socialmente.
Então, que nós construímos realidades. É por isso que vem esse nome, construcionismo. Porque nós construímos a realidade, né? E a partir disso, aliás, tem um monte de gente aqui do construcionismo também, se quiser contribuir, vai ser muito bacana, adoro trocar, vão ser muito bem-vindas, tem um colega de curso meu aqui, tem um monte de gente que eu quero ouvir também aqui. Mas aí quando a gente... Então essa é a grande questão, né? Construímos realidades, as realidades são construídas socialmente, construídas por nós a partir da nossa linguagem. E essas práticas todas, né? Então, a narrativa, as práticas colaborativo-dialógicas, a investigação apreciativa, tem várias práticas que estão debaixo desse guarda-chuva, porque trabalham a partir, e aí essas práticas todas têm algumas ferramentas. Então, por exemplo, na oficina, o grande foco da oficina, por quê? Porque essa teoria, existe um curso que a gente já fez 3 turmas, né? Tem muita gente aqui presente que já fez uma dessas turmas, que viu a parte teórica de tudo isso. Primeiro curso, nasceu esse curso na pandemia, né? Foi em abril do ano passado, a primeira turma. Então, ele veio desse lugar teórico, nessa visão teórica. E aí as pessoas falavam, não, mas como é que a gente põe isso na prática? Como é que faz isso? Eu gostei muito disso, mas como é que eu faço a mediação a partir desse lugar? E foi aí que eu pensei, não, então vou fazer, acho que agora a gente tem, porque também não adiantaria a gente começar só da prática, né? Porque a gente precisa ter um pouco dessa troca. Então, eu pensei nisso, dessa troca, ter esse misto, né? Da prática com um pouco dessa teoria, e depois quem quiser se aprofundar pode aprofundar na teoria, e quem já fez a teoria pode mergulhar na prática. Enfim, essa conversa fica fluida. E a grande questão para a prática da mediação são essas ferramentas, perguntas. Então, eu dividi, né, eu dividi os dias da oficina desse lugar assim, olha, quando eu vou receber pessoas para mediação, tem uma coisa ali que se chama construção de contexto, que é aquela coisa inicial, né? Que eu construo confiança com as pessoas. Tudo isso é construído. Eu não tenho a confiança dos mediados que chegam para fazer mediação. Eles não chegam confiando em mim. Eles não chegam confiando que eu estou ali para escutá-los e não sou advogada, por exemplo, né? Eu vou mostrando isso, e não é com a minha fala que eu faço isso, é com a minha postura. Então, tem algo dessas práticas colaborativo-dialógicas, vão ter sempre alguma coisa ali no fundo que vai mostrar para a gente a importância da postura desse mediador. Então, trabalha-se muito esse lugar de escuta, uma escuta curiosa, uma escuta interessada, uma escuta aberta. A Harline Anderson, que é a autora das práticas colaborativo-dialógicas, ela vai dizer, nós somos hóspedes e anfitriões ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente fica nessa troca com as pessoas. Então, tira aquele lugar, o construcionismo, ele faz muito forte isso também para todo mundo que atende, então terapeutas, psicólogos, uns mediadores, esse lugar daquilo que a gente ouvia falar de neutralidade, né? Desse lugar de distância, do terceiro, que não... Não, eu me implico naquilo. Então, tem uma das coisas também, né, que a gente fala da responsabilidade relacional, do quanto a gente está implicado ali a partir da nossa postura pedagógica, nossa postura de escuta, a forma como a gente vai fazendo a conversa acontecer. Isso tudo está dentro dessas ferramentas ali de recursos, que essas práticas, que são práticas dentro desse guarda-chuva do construcionismo, nos apoiam na mediação familiar. Queria saber aí das meninas que já passaram pela teoria também, depois se elas querem acrescentar, que Vou fazem fazer aí a mais uma
uma pergunta aqui a partir da minha ignorância, porque eu não conheço muito do construcionismo, né? E depois abrir para as perguntas, quem mais tiver algo para acrescentar. Mas uma vez, Ju, eu presenciei uma situação entre duas irmãs em que uma estava com um objeto na mão e esse objeto tinha se rompido. A pessoa fez assim, ó, crack, e quebrou o objeto, né? E aí a outra estava enfurecida e falou assim, você quebrou o meu negócio e tal. E ela olhava com um pedaço em cada mão e falou assim, não, eu não quebrei. E a outra, como não quebrou? Você não está com metade em cada mão e está rompido no meio? E a outra, não, eu não quebrei, não está quebrado. Não, eu não quebrei. E a outra, não, mas você quebrou? Não, não quebrei. E ficou uma discussão enorme e isso, enfim, gerou vários transtornos ali na relação familiar. Então, eu queria que você me falasse um pouco como é essa coisa de construir a realidade e o que é fato, né? Como é que o construcionismo lida com situações que, de alguma forma, fazem parte do mundo fático, né? E que poderiam até estar dentro dessa causalidade, dessa coisa do comprovar. Como é que a gente lida com isso em situações de conflito, e principalmente nesses conflitos familiares? E eu acredito que isso muitas vezes acontece em situações de família, seja em divórcio, seja com filhos, seja entre irmãos e etc. É legal, isso daria uma aula de umas 4 horas, assim, para eu falar o tanto de coisa que passou na minha cabeça, mas assim, eu resumiria dizendo que é o sentido daquilo que a gente faz, e não porque o que está posto ali, por exemplo, o negócio quebrou, né? Para mim, o negócio quebrou, para você não quebrou? Então, qual o sentido disso para você? Então, trabalhar na ideia do sentido e não do que, porque é o como eu vejo o que acontece e não o que está na minha frente. Cada pessoa vai ter uma percepção muito diferente a partir de uma série de coisas, né, que ela já viveu e que foi sendo construído na vida dela desse jeito. Então, assim, às vezes coisas simples assim, né? Às vezes uma pessoa, vou trazer um outro exemplo aqui. Uma pessoa às vezes que passou fome, que teve uma infância bem difícil, que viveu uma vida de muitas restrições. E ela convive com uma pessoa que joga fora comida, porque sempre nunca teve esse tipo de preocupação. Elas se casam, né? E aí aquilo se torna uma grande briga lá, porque um que joga comida fora, né? Desperdício, está desperdiçando, isso não pode acontecer. Então, qual o significado? A situação é aquela. Qual o significado para aquelas pessoas? Como aquilo foi construído na vida delas para aquilo doer mais para uma pessoa do que para outra. Por que que algumas pessoas têm uma reação diante de uma situação e outras não têm? Então, é porque o sentido que elas atribuem àquilo. E de onde vem o sentido? O sentido vem da história das nossas vidas, dessas narrativas da nossa vida. Então, a nossa vida ela é feita de histórias. E todas as nossas histórias vão perpassando os acontecimentos e uma história vai reverberando na outra. E aí, quando essas histórias se encontram, o que a gente precisa? Sentar para conversar e contar. Você sabia? Você sabia dessa história? Quanto para ela isso era assim? E tem uma coisa muito engraçada que acontece quando eu faço esse movimento com as pessoas de se escutarem essas histórias. Essas pessoas, elas muitas vezes falam assim: Nossa, mas você nunca tinha me falado isso antes. Daí eu acho tão engraçado, porque assim, aí a outra pessoa responde: Eu já tinha te falado, sim, mas falou de um jeito, num momento que não tinha sido possível compreender esse sentido. E aí a gente vai, porque eu gosto também de falar de que na mediação, a partir dessa abordagem, a gente vai construir futuros possíveis e desejáveis. Então, esse é o nosso objetivo. Por isso que a gente vai conversar. Conversar para quê? Conversar para só conversar? Não. A gente vai conversar
para que a gente possa construir futuros possíveis e desejáveis. Eu não vou falar muito, porque eu queria ouvir umas pessoas. Eu vi que algumas pessoas estavam com vontade de falar, de perguntar, e aí eu queria muito, a Ana já fez esse convite, eu queria muito ouvir vocês um pouquinho. Pode ser? Eu acho que eu tinha visto a Carla abrir o microfone aquela hora. Você ia perguntar alguma coisa, Carla? Não? Vamos lá. Dri? Vou falar para quem se animar, põe a mãozinha aí ou faz um sinal para a gente. Enquanto vocês não se animarem, eu vou fazer mais uma pergunta difícil para a Ju. Ju, a gente ouve muito uma ideia de que a mediação tem pautas objetivas e subjetivas. Isso faz sentido dentro desse contexto do construcionismo? Eu acho que sim. Eu acho que para mim sim, no sentido de que pauta subjetiva diz respeito ao como a gente está se relacionando. E a pauta objetiva é o que a gente precisa fazer, coisas práticas que a gente precisa fazer, né? Mesmo numa, sei lá, estou pensando aqui numa mediação num contexto de irmãos para cuidado com os pais, né? Então tem uma coisa subjetiva que é assim, minha mãe sempre preferiu você, porque você não se esforça, porque a sua mulher não ligou no dia do casamento. Essas são pautas subjetivas e que a gente vai conversar sobre como cada um se vê nessa família, nessa relação. Outra coisa é o ponto prático. Como nós vamos organizar o cuidado da mãe, ou do pai e da mãe. Aí é um ponto bem objetivo, olha. Então, assim, talvez para alguma pessoa isso pode ser fácil, para alguma pessoa pode ser mais difícil, mas a partir do momento, só que o que eu acredito e observo muito na prática? Que quando a gente conseguiu conversar sobre essas coisas, a parte objetiva vem, ela flui. Outro dia uma pessoa, eu vou só uma coisa, eu não queria falar muito tempo, mas uma pessoa me perguntou assim: eu sei que você trabalha nessa abordagem, como é que é a negociação para você? Como se porque eu trabalho com essa abordagem, eu não negociasse, né? E aí a negociação flui, flui. Por quê? Porque as pessoas estão aquecidas na conversa, né? Não é numa sessão só também, né? Tem um processo onde as pessoas estão construindo uma nova forma de se relacionar, construindo as coisas práticas que elas precisam fazer a partir de um outro olhar para a história delas. Então, isso ajuda com que elas façam a negociação assim, muito mais rápido, né? O que demora mais é esse processo de conversas, de escuta das histórias. Depois que a gente passa por esse processo de escuta das histórias, a levantar alternativas, possibilidades, isso vem muito fluido, porque as pessoas já estão ali com um vínculo recuperado. A Carla levantou a mão, né? Vamos lá, Só Carla. porque você me chamou, eu vou falar. Eba. Então, quando você tem uma situação, Juliana, de um conceito muito enraizado, né? Um padrão que vem se repetindo. Aí, numa situação, eu estou aqui pensando numa situação de relacionamento, de casal, onde tem uma história de um machismo muito enraizado. Você acredita que no construcionismo, num processo de mediação, já que a gente está falando um pouco disso, você consegue construir uma realidade diferente? O quanto essa realidade ela se fixa quando você tem um histórico de um perfil, de um padrão que é repetido por gerações e gerações às vezes? Bom, isso é um processo, eu não posso garantir que aconteça, mas é uma possibilidade do processo do olhar para as narrativas. A partir do momento em que a gente traz para reflexão essa construção histórica, social, a pessoa pode parar. É só você. Tem algumas perguntas que ajudam muito nisso, né? E que vêm lá das narrativas, tá? Que é assim: alguém mais pensa como você? Você conhece alguém que pensa diferente? Onde mais você escuta falar sobre isso?
E aí a gente vai trazendo a pessoa para ela esse contexto amplo, né? E isso vem muito assim, de fazer circular mesmo, de ampliar para a sociedade. Então, e como é que você pensa sobre isso? Se você esquecesse que alguém te ensinou desse jeito, como é que você acha sobre esse assunto? O que você pensa sobre esse assunto? E a gente vai olhando mais criticamente sobre aquilo. E como desse lugar compreender que as coisas são socialmente construídas, o que isso me ajuda? Isso me ajuda, gente. Tem uma coisa é uma postura de que eu não sei o que você pensa, eu preciso te ouvir. Então, a postura do não saber, ela é muito forte no construcionismo, mas não é um não saber conteúdo, não saber... Não, é não saber o que se passa em você. Então, isso me ajuda muito naquela consciência do que é meu, do que é julgamento meu e do que é do outro. Né? E também me ajuda a compreender algumas determinadas situações que foram construídas, acolher um pouco mais isso que as pessoas trazem. Foi uma das coisas que mais me ajudou a sair desse lugar, que era um lugar jurídico meu, de julgamento, assim, de certo e errado, né? Então, essa foi a grande desconstrução que o construcionismo provocou na minha vida, que é esse lugar de caber múltiplas histórias, caber pluralidade, caber múltiplas versões, né? A gente, na parte teórica, vai ser diferente, vai ser por pontos da mediação e práticas, tá? A oficina, mas... você estava lá no curso, você viu. Você lembra quando a gente fala? Tem múltiplas possibilidades de ser casal. Tem múltiplas possibilidades de ser irmão. Tem irmão que briga, tem irmão que não briga, tem irmão que é grudado, tem irmão que não se fala, tem irmão... Todo mundo é irmão. Mas tem muitas possibilidades desse mesmo assunto. Tem muita possibilidade de ser homem, tem muita possibilidade de ser mulher. Como é que essas pessoas se colocam no mundo? Então, assim, eu vejo que se a gente consegue fazer uma conversa sobre esse contexto, sobre essa construção, é possível, mas é um caminho que a gente não tem garantia, né? Não dá para a gente transformar quem não quer ser transformado, né? Eu só para compartilhar, você sabe, eu não tenho experiência, eu fiz algumas oficinas, mas estou no processo ainda de início de aprendizado, então também aprendi no construcionismo, na reflexiva transformativa, e eu percebo que você vê no mediando a hora que ele tem o clique, né, que ele mesmo se pega naquela, opa, né, eu tô aqui verbalizando uma coisa que nem eu tinha percebido, né, ele se vê de um outro lugar. Agora, eu também não sei o quanto isso tem profundidade de transformação. Eu acho que acender aquela luzinha, eu até já percebi acontecendo, acender aquela luzinha, não sei o quanto tem, por isso que eu trouxe isso, na sua experiência, o quanto que você vê que isso realmente traz a transformação, né? Se isso se solidifica, esse clique que vem depois em contraposição a um padrão repetido, às vezes por tanto tempo. Essa coisa que você falou, quando você falou essa comparação do casal, um que vem de uma origem com mais dificuldade, outro não, né? Esse perceber, eu nunca tinha notado isso, né? Eu nunca tinha me dado conta que você tinha essa relação com a comida, né? Vou ficar mais atento. Então, se essa transformação realmente se solidifica. Carla, eu vou roubar o microfone da Ju. Eu não sei se dá para falar em solidificação, mas a Ju também pode responder isso depois. Mas, para mim, tudo que sai do inconsciente e vem para a consciência, muda algo. Agora, o tamanho dessa transformação, o que vai acontecer depois dessa percepção, né? Dessa tomada de consciência, aí é outra história, vai depender também de botar algo em prática e tal.
Mas quando você fala desse momento do insight, né, parece que é aquela clareza, aquele clarão que se abre, que a gente vê o momento em que isso acontece para a pessoa, né? E eu chamo isso de momento da virada na mediação, porque é a hora que dá né? Eu acho que é o momento em que algo se coloca em movimento. Agora, qual é o tamanho do passo, ou quantos passos cada um está disposto a dar, aí já né? Como é que nós vamos saber? Né? É o lugar do não saber que a Ju falou, né? É assim, não, perfeito, adorei, a resposta tá ótima. É que como vocês acompanharam vários casos, vocês trabalham com isso há mais tempo, né? E eu não tenho essa experiência do pós, eu queria entender como que é o processo. Mas obrigada, a resposta foi ótima. Ju, tem então essa pergunta para você complementar, e tem uma da Vânia aqui, dizendo... Foi. Espera um pouquinho. Tem uma pergunta aqui da Vânia, falando das reuniões privadas. Se você faz reuniões privadas ou apenas conjuntas, e o que a ajuda nos recursos utilizados. Muito bom, muito bom. Eu acho que da Carla eu ia responder muito no mesmo sentido da Ana, assim, que a gente não tem como garantir, e eu também me liberei dessa responsabilidade nesse sentido, assim, de que tem algo, o que está ali acontecendo, né, esses insights, tal, das conversas, que me dizem respeito, porque estão ali naquele momento comigo, mas que depois, assim, como é que a pessoa vai sustentar? Eu acho que, assim, a gente tem aqui, eu tenho um monte de amiga terapeuta aqui, psicóloga presente, e que também, às vezes, a pessoa passa a vida inteira tentando, né, mudar uma coisa muito enraizada e não consegue, não tem muito, e por mais que o trabalho seja super bem feito. Então, assim, uma coisa é a gente estar disponível para apoiar, outra coisa é a gente querer controlar isso, que não tem jeito mesmo, né? Mas eu acho que é bem, bem legal a gente pensar, principalmente, numa coisa que acontece, tem acontecido muito assim comigo nas mediações, que é uma coisa das pessoas pararem para pensar sobre coisas que elas não tinham pensado antes. Por quê? Porque sai desse automático do vamos fazer, vamos resolver? Vamos resolver. Então as pessoas vão atropelando, né, muitas coisas. E nesse atropelar, não para pensar. Então, muitas vezes isso é preventivo também de próximas situações, porque elas tomam consciência, às vezes, de alguma coisa que elas falam, que fazem e que interferiu naquela situação. Então, é um aprendizado que transborda também aquele espaço da mediação, né? Então, acho que isso que eu gosto. Para mim, assim, eu gosto muito de ver isso acontecendo. E aí, respondendo à pergunta da Vânia, Vânia, na maior parte do tempo, gosto de trabalhar em conjunto, para poder fazer esse jogo relacional mesmo, para poder estar presente nesse jogo relacional e poder cuidar dessa comunicação, dessa linguagem. Mas sim, eu faço reuniões privadas, sim, também. Uso bastante, porque às vezes eu percebo que a pessoa gostaria de conversar algumas coisas comigo para pensar justamente em pontos, né, mais profundos dela, que ela não está confortável para fazer na frente da outra pessoa. Então, para isso, eu vou fazendo esses pontos, né? Também uso as reuniões privadas para isso. Mas, na medida do possível, quanto mais possível estar junto para essa abordagem, é mais útil, porque a gente vai trabalhar a linguagem, né? Tem uma força ali da conversa bastante importante. Bom, Ju, tem mais uma pergunta aqui da Érica. Érica, paz e bem, ela sempre me fala isso. Ela está falando aqui, olha, pelo que eu estou percebendo, essa abordagem construcionista se aproxima de uma certa forma da PNL, que é uma outra ferramenta que pode ser usada pelo mediador. Como que você vê isso? Beijo, Lu! Beijo.
Então, eu não acho que é parecido com a PNL. Eu, na verdade, eu conheço pouco da PNL, né? Mas, porque eu acho que a PNL tem uma coisa mais engessada, no sentido de que tem algumas coisas a serem ditas e que vai ser sempre o mesmo efeito, né? E eu acho que o construcionismo, ele trabalha muito nessa relação de fala e efeito. Eu não sei que efeito vai ter uma fala sobre uma pessoa, eu só sei quando ela me devolve. Então, tem uma coisa que a gente fala bastante, tem alguns princípios construcionistas, né, que é assim, ó, a palavra não contém sentido em si mesma. Então, não é qualquer... A palavra que eu falo pode ser a mesma, mas para cada pessoa ela chega de um jeito, né? Então, e isso vai ser a partir do sentido. Então, o sentido que as palavras carregam, elas vêm carregando o que as pessoas já sabem. Tem uma chargezinha do Agar que eu uso, que nas aulas, que eu adoro aquela charge, que ela fala assim, ele fala assim, o amigo dele fala, você tem alguma coisa para dor no estômago? Daí ele fala, claro, o goulash da Elga. Por que você quer uma dor no estômago? E ele indica lá a sopa da mulher dele. Então, assim, desse lugar, como é que as coisas chegam? Eu só sei como uma palavra que eu falo chega quando o outro me responde. Então, nesse lugar, eu acho que é bem diferente, porque a PNL faz algumas afirmações de que se eu falo uma coisa, eu tenho um efeito determinado, um efeito X. E acho que a gente fica mais atento com o construcionismo, mais atento nesse lugar do que efeito o que eu falo produz no outro, porque eu sei o que eu falo, mas eu não sei o que o outro escutou. E eu só vou saber isso na conversa, quando o outro me devolve. Por isso, tão importante no construcionismo é eu saber como é que isso chega para você. Faz sentido para você isso que eu estou falando? Que sentido chega aí para você? A gente pergunta muito isso, e não é uma pergunta meramente retórica. Às vezes quando a gente fala, faz sentido? Todo mundo responde assim, não, isso daí não sei que sentido fez para todo mundo. Se eu perguntar para cada pessoa, se eu falar para vocês, cada pessoa, me conta o que vocês escutaram eu falando aqui hoje. Cada pessoa vai trazer um trecho completamente diferente. Cada um vai fazer um recorte diferente. Cada um vai ser tocado por uma coisa diferente. Por quê? Porque cada um tem uma história. E eu só vou saber se eu te escuto, tá? Só uma pergunta aqui que chegou no chat, Ana, que é, a CNV é bem usada na abordagem construcionista? Não, a CNV, a Juliana é estudiosa da CNV, a CNV não é construcionismo, mas tem algumas coisas, tem algumas distinções, algumas coisas que não cabem, mas tem muita coisa que faz sentido, especialmente esse lugar do efeito das palavras, do né, desse lugar da conexão entre as pessoas. Tem muitas coisas que conversam, eu gosto muito da comunicação não violenta, mas ela não é uma abordagem construcionista. Muito bom, Ju. A Érica Barbosa de Carvalho está querendo fazer uma pergunta, e a Érica Chaves disse que eu confundi a Érica Barbosa com a Érica Chaves. Eu ia então, falar peço isso. aqui desculpas, porque eu só li Érica e eu me confundi mesmo na hora que eu falei. Mas vamos lá, Érica Barbosa. Isso. Oi, gente, boa noite. Estou adorando aprender essa abordagem construcionista e complementando essa minha dúvida, é que eu fiquei pensando assim, que pelo que eu estou percebendo, o construcionismo entende que a nossa verdade é construída com base nas nossas histórias. E a PNL, um pouco assim que eu comecei, sou uma estudante ainda, quando fala das crenças, e o mediador também às vezes pode fazer perguntas voltadas nesse sentido, as nossas crenças, de uma certa forma, são construídas com base nas histórias. Aí, por isso que eu achei, assim, às vezes, de uma certa forma, um ponto em comum, que, por exemplo, no caso das crenças, o mediador pode chegar e falar, quando isso não aconteceu? Né? Aí, por isso que me deu essa sensação de ser um pouco parecida nesse ponto. Entendi, você fez a associação com essa questão das crenças, né? Isso.
no construcionismo, a gente sempre vai olhar, e aí vou trazer minha querida Marisa Japur aqui, a gente sempre vai olhar a história e geografia do que a gente fala. Então, quando foi, em que contexto foi. Tem uma coisa, gente, é que assim, a gente está falando da mediação familiar com abordagem construcionista, porque se eu fosse falar do construcionismo para vocês, assim, tem algumas coisas que meio que bagunçam a cabeça num primeiro momento mesmo, né? Mas porque mexe com a gente, porque você vai começar a assistir jornal de televisão ou ler o jornal, ler um livro, você vai falar, saber, eu quero saber o que o fulano está dizendo sobre isso no dia 16 de setembro de 2021. Por quê? Porque você pode pegar coisas que aquela mesma pessoa disse em outros momentos, com outro sentido, porque a gente está em constante crítica, transformação, evolução, sei lá o que, como que alguém quiser chamar, mas a gente perceber que as coisas elas são datadas, então elas não são verdades eternas. E é desse lugar que assim as crenças elas vão se dissolvendo, porque isso fazia sentido na minha vida naquele momento. Hoje eu vivo um outro momento, eu estou com outras pessoas, eu tenho outras relações e eu posso tentar fazer de um outro jeito. Então, eu não fico presa naquilo, não existe nenhuma coisa que seja uma verdade plena, absoluta, e que a gente possa... Tudo vai ter ali um significado, né? Muito bom. Ju, já estamos aqui nos finalmente dessa conversa, o tempo passou super rápido, nem deu para perceber que já estamos aqui há mais de uma hora. Queria checar se alguém mais tem alguma pergunta, como que vocês estão nesse momento, comentários, ou se já podemos começar aqui a nos despedir. A Bruna está falando que adorou. Que bom, Bruna, obrigada. Bom, então, eu gostaria aqui da gente encerrar essa nossa conversa de hoje, convidando a todos que gostaram de hoje a se juntarem a nós na oficina de prática de mediação familiar, que vai começar em breve. Esse vídeo vai ficar disponível no site da Auge, também no YouTube, então, se de repente vocês souberem de mais alguém que tenha interesse nesse assunto e que esteja com curiosidade sobre o construcionismo na mediação familiar, que possa também assistir, e deixar aqui para Ju trazer as suas últimas palavras. Vou trazer, né? Eu queria dizer primeiro, muito agradecida pela honra, vocês me honram muito com a presença de vocês, essas palavras que vocês estão me oferecendo, muito obrigada. E eu queria dizer que eu sei que tudo isso, assim, no primeiro, né, eu estava lendo aqui uma frase do próprio Gergen, assim, né, que ele fala assim, a ideia básica do construcionismo social é, ao mesmo tempo, simples e desafiadora. Outras dimensões vão se revelando à medida que exploramos âmbitos mais amplos das ideias construcionistas. Começamos focalizando a linguagem, mas, como veremos, nossos interesses se ampliam rapidamente para incluir todas as formas de vida cultural. E foi um pouco o que aconteceu aqui, né? Porque a gente começou falando da família e a gente amplia porque o construcionismo a gente olha para a sociedade de um outro jeito, porque a gente descobre, né? Ele traz esse despertar de que nós estamos inseridos dentro de uma construção social. E aí a gente muda a forma de olhar para o mundo. Então, assim, se vocês tiverem, eu vou me colocar à disposição, porque se vocês tiverem mais alguma pergunta, se despertar alguma coisa, vier algum insight, alguma dúvida, porque eu sei que isso mexe com a gente, eu sei, porque eu já estive nesse lugar de estar sendo apresentada. Há 11 anos atrás, eu fui apresentada ao construcionismo social e eu continuo estudando construcionismo até hoje, gente, porque é sempre muito interessante, é sempre instigador. Então, eu convido vocês, assim, me coloco à disposição.
Se vocês tiverem qualquer dúvida que queiram transbordar aqui desse momento, eu queria ter ouvido um monte de gente que está aqui, que eu prezo muito, que tem uma voz muito importante para mim. Agradecer muito por vocês estarem aqui. Obrigada, Ana, e estou aqui, gente, à disposição, tá bom? Um beijo grande para vocês. Obrigada. Muito bom. Abram os microfones aí para falar uma palavra final. Todos juntos aqui. Ju, obrigada. Muito bom estar aqui com vocês, todos. Muito bom mesmo, viu? Eu achei muito esclarecedor e interessante, né? Para a mediação, você dá um frescor também, né? Para não ficar muito do ponto de vista só jurídico, né? Interessante. Sim. Uau, obrigada. Adorei essa palavra frescor. Amei. Obrigada. Me adorei o evento, super esclarecedor. Obrigada, Érica. Juliana sempre didática, a Ana também. Obrigada. Muito bom. Procurei o livro na Amazon, na estante virtual, tudo mais, em inglês e português, só tem usado. Infelizmente, assim, acho que está esgotadíssimo, né, Juliana? Poxa, a Adri já saiu, né? Porque eu acho... Você tentou no site do Nous, que ela colocou aqui, nous.org? Eu acho que no Nous, Escreve, deixa eu ver. N-O-O-S. N-O-O-S. Aqui no chat, aqui. Mas foi bem mais cedo, eu não sei. Deixa eu copiar e pôr aqui embaixo de novo para você. N-O-O-S, eu pensei que fosse... Não, já guardei. N-O-O-S. Pronto, eu não vi no bate-papo. Não, mas já guardei. Obrigada. Procurarei no Nous. Que eu entendi Nous, deve ter uma bugada, até Nous, não é? N-O-O-S. Tá ótimo. Isso. Muito bom. Juliana, você podia lançar um livro sobre essa abordagem construcionista na mediação familiar. Poxa, tenho certeza bem que eu gostaria, vai ser super vendido. Legal. E para quem se interessa pelo assunto da mediação familiar, na semana que vem, vamos ter na quarta-feira, com a Luciana, que estava aqui com a gente, a palestra Advocacia Negocial e Conflitos Familiares. Então, também, aí já é com uma abordagem mais jurídica, né, diferente do que a Ju estava trazendo aqui, mas, como a Ju disse, múltiplas possibilidades no mundo. Então, também, eu tenho certeza que vai ser bem interessante. Obrigada, boa noite a todos, boa noite, Ju. Boa noite. Muito boa noite, obrigada. Obrigada, um beijo. Até breve. Até breve, boa noite. Até breve. Tchau, tchau. Isso aí já é reunião.